Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui para falar para vocês uma experiência que eu tive durante o meu pós-parto, que foi sobre amamentação. Quem acompanhou o meu canal no começo, se alguém já viu os primeiros vídeos, sabe que eu passei por um drama que talvez muitas pessoas possam se identificar, que é sobre o fato de não conseguir amamentar. Pois é, eu não sei se o fato, alguma pediatra me falou, eu não sei se é verdade, que o fato de eu ter programado a minha cirurgia, de ter feito uma cesárea, pode ter sido um dos fatores pelo qual eu não tive leite. Por quê? Porque quando o parto é normal, o corpo está preparado. Quando o parto é cesárea, você acaba ou não fazendo um pouquinho antes do tempo. Eu não sei, não entendo muito do assunto para saber o quanto tempo precisaria para o meu organismo produzir leite o suficiente. Mas eu já ouvi relatos de mães com 9, 8 meses, já o peito já ficava vazando de tanto leite. Inclusive a gente vê, né, várias mães que no 9º mês já está com a mama toda cheia de leite. E no caso comigo não foi assim. Eu comecei a achar estranho quando eu estava entrando no 9º mês e eu via pessoas falando isso e eu não via cair nenhuma gota e eu não via meu peito tão grande quanto deveria estar, quanto eu achei que fosse estar. E eu não imaginei que isso fosse virar um problema. Mas assim, eu não fiquei na noia. Já ouvi falar naquela tática de passar a bucha no bico do peito para engrossar o bico, tal, para facilitar na hora da amamentação e tomar banho com água quente para ver se facilitaria a produção do leite. Eu fazia tudo isso. Só que quando meu filho nasceu e aí chegou a hora de amamentar, foi o meu primeiro filho, né? Meu único filho no tal momento. Então eu passei por uma experiência terrível no hospital, que foi o quê? De ver o meu filho morrendo de fome, querendo leite e eu não conseguia dar. E no hospital elas resistem muito ao fato de dar a fórmula, né? Que é o leite de latinha, né? Mais conhecido como NAN ou entre outros, né? E aí, Aptamil e tal. E aí, no meu caso, eu via o meu filho desesperado, sabe, querendo mamar. Eu colocava ele no meu peito, eu não tive bico, eu não conseguia ver o leite saindo, eu apertava, assim, não saía nada. As enfermeiras vinham, me ajudavam muito, assim, teve uma moça que me ajudou demais, assim, ela vinha, apertava, fazia o que tinha que fazer e nada de sair leite. Até que aí elas começaram a ceder e a dar leite de fórmula no copinho pro meu filho na maternidade. Acho que eu fiquei 2 ou 3 dias lá. E quando eu cheguei em casa, foi mais assustador ainda, porque assim, eu me sentia totalmente incapaz de amamentar meu filho, sabe? Eu pensava, nossa, com tantas mães que amamentam com tanta facilidade, por que que justo eu não consigo amamentar ele? Eu já imaginei que amamentar fosse um trabalho, um desafio e um grande problema, mas não pelo fato de não produzir o leite, mas sim pelo fato de doer, de sentir dor e incômodo, que era uma coisa que sempre me incomodou, assim, de pegar no bico do peito. Sempre eu tive certa irritação, mas a questão não foi essa. A questão foi justamente o contrário, foi o fato dele não poder chegar no meu peito para mamar porque não tinha leite. Então, quando eu saí do hospital e eu fui para casa, e aí eu começava a postar, né, que eu não conseguia dar leite e tal, tinha um grupo de mães que eu tenho no WhatsApp e eu sentia muita pressão por parte das meninas, como que eu fosse a culpada, a responsável por tudo isso, que como se eu fosse uma preguiçosa ou como se eu não estivesse me esforçando muito. A minha mãe também chegou a me cobrar bastante, falando que eu tinha que me esforçar mais, né, para tentar, né, desenvolver o leite. Eu pedi ajuda para o meu obstetra e ele me passou um remédio que eu deveria tomar e eu tomei, que eu nem lembro mais qual era. Acho que é remédio para enjoo, que também serve para produzir o leite, eu não lembro o nome. E eu tomei esse remédio e nada de vir o leite. Aí eu comecei a usar
ver vídeos e tal, e eu liguei para um banco de leite, que me deram um telefone, que é um lugar que te dá um apoio, te dá um suporte nesse momento, e eles me falaram me deram algumas dicas, e eu segui todas as dicas, e nada funcionava, nada resolvia. A única coisa que eu consegui era simplesmente tirar um pouquinho de colostro com aquela bombinha, e eu conseguia tirar um pouco. Foi aí que eu consegui dar esse colostro para ele, mas eu tive que dar na mamadeira ou no copinho, porque no peito ele não pegava. Eu não tive bico para fora, meu bico ficou como se fosse reto, e aí também eu achava que era muita dificuldade para ele. Aí eu comprei já, antes de eu ter neném, eu já tinha me preparado, porque eu vi bastante vídeo no YouTube falando sobre amamentação e tal, então eu já tinha aquele bico de silicone. Eu usei muito aquilo, mas não adiantava de nada, saíam apenas gotas, não saíam aquela enxurrada. Teve uma vez que eu consegui ver o meu peito, tipo, enxurrando, assim, esguiçando leite, que eu achei que fosse dar certo, que fosse funcionar, mas no dia seguinte já não tinha mais nada. E eu aproveitei, lógico, enchi o que dava para encher, não foi muito também, foi só um pouco, e aí eu consegui dar para ele. E as pessoas falavam assim, espera um pouquinho, né, porque como você teve filho um pouquinho antes, né? Não foi parto normal, talvez por conta da cesárea você consiga, depois de uns dias, de uma semana, consiga produzir o leite. Mas nada. Passou uma semana, duas, três e nada. Acho que na segunda ou na terceira semana eu fui no hospital que tem um banco de leite, fui pessoalmente, eu não liguei, né? Porque antes eu tinha ligado, mas depois eu fui lá em outro lugar, né? Outro banco de leite pessoalmente, e a moça conseguiu até tirar um pouco de leite, mas aí depois ela viu que não era muito. E ela falou, realmente, por essa quantidade, ela falou, talvez se você tivesse vindo aqui antes, você tivesse conseguido, faltou algumas informações por parte de alguns profissionais dessa área que me deram informações erradas. Mas o que acontece? Ela falou assim, mas agora eu percebo que a sucção do teu filho já não é mais para quem amamenta, já é para quem faz o uso da mamadeira. Então ele já está com tipo, a formação do bico da mamadeira na boca, e aí seria mais difícil para ele pegar o bico do peito, para ele fazer a sucção do bico do peito. Então, aí ela falou, bom, sinto muito, mas acho que você tem que desistir mesmo agora, porque não dá mais tempo de corrigir isso. Então, assim, aí eu me senti mais culpada ainda, porque eu fiquei pensando, poxa, será que se eu tivesse ido antes, eu não teria revertido esse quadro? Embora eu tenha feito eu tenha me esforçado ao máximo para poder, né, ter o leite, para poder produzir, para poder amamentar, para poder fazer ele pegar o bico do peito, mas infelizmente nada foi com sucesso. E aí algumas mães começaram a ver o meu drama assim, né? Que eu postava algumas coisas nas redes sociais, no Facebook, nos meus vídeos, e aí elas entraram em contato comigo e falaram, Leia, não se culpa, porque a pior coisa nesse momento é você se culpar, é você achar que a culpa é tua, ou que você não foi capaz, que você não se esforçou o suficiente, tal, que você foi preguiçosa, que eu já cheguei até a ouvir isso, ou desinteressada, e essas pessoas me ajudaram muito, assim, acho que foram poucas, mas me ajudaram, porque, enfim, eu consegui desencanar disso, e aí fazer o quê? Eu comecei a dar mamadeira para ele, e graças a Deus eu sei que tudo que Deus faz é perfeito, que não teria nada melhor do que eu ter dado leite materno para o meu filho, obviamente, tenho plena noção disso. Mas, mediante a minha situação, eu tive que me contentar com esse único jeito, porque ele passava fome no começo, porque ele queria o leite, ele não conseguia, então eu me vi entre alimentar o meu filho ou ficar na tentativa dele conseguir pegar o bico ou de conseguir puxar o leite. Das vezes eu até achava que o leite não vinha porque ele não puxava.
Então, assim, passava várias coisas na minha cabeça, até que eu parei com todas essas paranoias e decidi aceitar o que estava acontecendo. A única forma de eu recompensar o meu filho foi dando todo o meu amor, todo o meu carinho. Então, o máximo que eu pude pegar de leite do peito eu dava para ele, mas o que eu não conseguia dava na mamadeira, porque ele não conseguia puxar, né? Fazer a sucção. E o que eu não consegui, eu dava na mamadeira mesmo o leite de fórmula. Bom, o meu filho cresceu super saudável, ele cresceu totalmente acima do peso, o que assim poderia ter causado o inverso, que deveria ser o quê? Dele ficar desnutrido ou abaixo do peso, mas não, graças a Deus foi o contrário. Quando ele estava entrando no segundo mês, ele já estava bem gordinho. Do terceiro para o quarto, ele já estava muito gordinho. E aí é um outro assunto que eu vou falar sobre a obesidade infantil no próximo vídeo. Então, espero que você que esteja passando por isso, você já procurou as pessoas profissionais, você já tentou e você não conseguiu, então não se frustre, não se culpe e não fique decepcionada consigo mesma. Você não é a única, não é a primeira e não vai ser a última. Então eu te dou um apoio. Se precisar conversar, tirar alguma dúvida, pode me chamar ou deixar algum comentário aí que eu vou estar respondendo a todos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que de alguma forma eu tenha ajudado alguém que esteja passando por isso. Até o próximo vídeo. Tchau!